Ana abriu a porta da estufa e o cheiro acre subiu-lhe à garganta como veneno líquido. As rosas que ela e Sofia tinham plantado juntas, semente a semente, estavam negras nas pontas, as folhas penduradas como trapos queimados. O chão, ainda úmido da rega da véspera, cheirava a químicos baratos, daqueles que se compram em qualquer cooperativa agrícola. Ela caiu de joelhos, as mãos afundando na terra, e sentiu o coração apertar-se como se alguém o tivesse esmagado dentro do peito. Não era acidente. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Sofia apareceu na porta um segundo depois, o avental ainda sujo de tinta, os olhos arregalados. Meu Deus, Ana, o que aconteceu? Alguém envenenou tudo. A voz de Ana saiu rouca, quase um sussurro. Tudo o que construímos. Tudo o que era nosso. Sofia aproximou-se devagar, como se o chão pudesse abrir-se sob os pés. Tocou numa folha murcha e retraiu a mão como se tivesse levado um choque. Quem faria uma coisa destas? Ana não respondeu. Não precisava. Ambas sabiam. Do outro lado da cerca viva, a casa da Sra. Maria erguia-se silenciosa, as persianas fechadas, mas a cortina da cozinha mexeu ligeiramente. Foi o suficiente. Elas tinham comprado aquela terra velha há 3 anos, uma ruína no meio do Alentejo, longe do bulício de Lisboa, longe dos olhares curiosos da família. Ana queria distância da mãe que ainda lhe telefonava aos domingos para perguntar quando é que ela iria casar com um homem decente. Sofia queria fugir do pai que, depois de descobrir uma carta antiga, deixou de olhar nos olhos. Juntas decidiram construir algo que fosse só delas, uma estufa não para ganhar dinheiro, mas para respirar. Plantaram rosas, tomate, manjericão, lavanda. Cada muda era uma promessa. Cada flor que abria era uma vitória contra o silêncio que as tinha perseguido durante anos. Na primeira noite depois da descoberta, não dormiram. Sentaram-se na cozinha, a mesa entre elas, 2 chávenas de chá frio à frente. Sofia chorava baixinho, as lágrimas pingando na madeira gasta. Eu disse-te que devíamos ter ficado em Lisboa. Aqui toda a gente nos observa. E eu disse-te que não íamos fugir para sempre, respondeu Ana, a voz dura. Esta terra é nossa. A estufa é nossa. Não vou deixar que uma velha amargurada nos roube isso. Mas no dia seguinte, quando foram à cooperativa comprar antídoto e fertilizante novo, o empregado baixou os olhos e murmurou qualquer coisa sobre coisas que acontecem quando se mexe com o que não se deve. Sofia apertou o braço de Ana com tanta força que deixou marcas. A Sra. Maria não apareceu durante uma semana. Depois, numa tarde de sábado, bateu à porta delas com um prato de bolos de amêndoa ainda quentes. O sorriso era falso, os olhos frios. Ouvi dizer que tiveram um problema com as plantas. Que pena. O campo é traiçoeiro. Ana ficou parada na soleira, os punhos cerrados. Sofia pôs-se ao lado dela, a mão na cintura da companheira, um gesto pequeno mas claro. Obrigada, Sra. Maria. Mas não precisamos de bolos. Precisamos de saber quem andou a deitar veneno na nossa terra. A velha piscou, surpresa com a frontalidade. Depois riu, um riso seco, sem humor. Vocês duas acham que podem viver assim, como se nada fosse? Aqui as pessoas falam. E Deus vê tudo. Sofia deu um passo à frente. Deus não envenena plantas, Sra. Maria. Pessoas é que fazem isso. A porta fechou-se com estrondo. Dentro de casa, Ana abraçou Sofia com força, como se pudesse protegê-la do mundo inteiro. Mas ambas sabiam que o veneno não tinha acabado. As semanas seguintes foram um inferno lento. As plantas que sobreviveram começaram a recuperar, mas a desconfiança instalou-se como umidade nas paredes. Ana passava os dias na estufa, inspecionando cada folha, regando à mão porque não confiava mais no sistema automático. Sofia pintava quadros sombrios, cheios de preto e vermelho, e deixava-os virados contra a parede para não os ver. Uma noite, o telefone tocou. Era a mãe de Ana. A voz do outro lado era cortante. Recebi uma chamada de uma senhora muito educada.
Disse-me que tu e essa amiga estão a causar escândalo na aldeia. Que envenenaram a vossa própria estufa para chamar a atenção. Ana, filha, quando é que vais parar com esta loucura? Ana desligou sem responder. Quando contou a Sofia, esta ficou branca. Ela falou com a minha mãe também. Eu sei. O meu pai mandou-me uma mensagem ontem. Só dizia, volta para casa antes que seja tarde. Elas olharam-se em silêncio. Pela primeira vez, Ana sentiu medo de verdade. Não medo da velha, mas medo de que Sofia desistisse. No dia seguinte, foram à GNR. O sargento ouviu-as com paciência fingida, depois encolheu os ombros. Sem provas, sem testemunhas, sem câmaras é palavra contra palavra. E, francamente, senhoras, uma estufa não é motivo para abrir inquérito. Saíram da esquadra de mãos vazias. No carro, Sofia desatou a chorar. Eles não vão fazer nada. Porque somos nós. Porque somos duas mulheres. Ana bateu com o punho no volante. Então fazemos nós. Começaram a vigiar. Colocaram uma câmara barata apontada para a cerca. Durante dias, nada. Depois, numa madrugada fria de novembro, a gravação mostrou uma figura encurvada, de lenço na cabeça, a deitar qualquer coisa líquida no solo junto à estufa. A imagem era granulada, mas o suficiente. Era a Senhora Maria. Confrontaram-na na manhã seguinte, à porta da casa dela. Ana segurava o telemóvel com a imagem congelada. Isto acaba aqui. Ou a senhora para, ou vamos à justiça. A velha não negou. Limitou-se a olhar para elas com desprezo. Vocês não pertencem aqui. Duas mulheres juntas, a viver como marido e mulher é contra a natureza. Eu só ajudei a natureza a corrigir o erro. Sofia tremia de raiva. A senhora não tem o direito de decidir o que é certo ou errado na nossa vida. Tenho sim, respondeu a velha. Esta terra tem regras. E vocês estão a quebrá-las. Ana deu um passo à frente. Então vamos ver quem quebra primeiro. A denúncia foi feita. A GNR voltou, desta vez com mais seriedade. A senhora Maria foi chamada a depor. Negou tudo, claro, mas a gravação era clara. O caso avançou devagar, como tudo no interior. Enquanto esperavam, a aldeia virou-se contra elas. O padeiro deixou de as cumprimentar. A mercearia começou a cobrar mais caro. Alguém riscou pecadoras na caixa do correio. Ana aguentava. Sofia começou a fraquejar. Uma noite, depois de mais um dia de olhares e murmúrios, ela sentou-se na cama e disse: Não aguento mais, Ana. Quero ir embora. Ana sentiu o chão desaparecer. Ir embora para onde? Para qualquer sítio onde não nos odeiem. Lisboa, Porto ou até para Espanha. Não importa. Só quer paz. Ana olhou para ela, incrédula. E a estufa? E tudo o que construímos? A estufa está morta, Ana. E eu estou a morrer aqui. As palavras cortaram fundo. Ana virou-se e saiu para a estufa, mesmo à meia-noite. Sentou-se entre as plantas sobreviventes, abraçou os joelhos e chorou pela primeira vez desde que eram crianças. Chorou pela mãe que nunca aceitaria, pelo pai de Sofia que a renegou, pela velha que as odiava sem as conhecer, pela aldeia que preferia o silêncio ao amor. No dia seguinte, Ana chamou um advogado. Não para processar a senhora Maria por danos materiais, mas por discriminação. Era arriscado. Podia durar anos. Podia custar-lhes tudo. Mas era a única forma de mostrar que não iam desaparecer. Sofia hesitou. E se perdermos? E se ganharmos? Respondeu Ana. E se mostrarmos que não somos nós que estamos erradas? Sofia ficou calada. Depois, devagar, pegou na mão de Ana. Então lutamos juntas.
O julgamento começou 6 meses depois. A sala era pequena, cheirava a madeira velha e a medo. A senhora Maria sentou-se com o filho ao lado, um homem de meia idade que olhava para Ana Sofia com nojo mal disfarçado. O advogado delas apresentou a gravação, testemunhos de 2 vizinhos que, contra tudo, decidiram falar e um relatório toxicológico que confirmava o uso de um pesticida proibido. A defesa da velha alegou que a gravação era manipulada, que as plantas morreram por falta de cuidado, que aquelas mulheres tinham inventado tudo para ganhar dinheiro com indemnização. O juiz ouvia em silêncio. No intervalo, Sofia puxou Ana para um canto. Tenho medo. Eu também, admitiu Ana. Mas não vou deixar que nos calem. Quando chegou a vez de Sofia depor, ela levantou-se com as pernas a tremer. Contou tudo, a forma como se conheceram na faculdade, como fugiram para o Alentejo à procura de liberdade, como estufa era o sonho delas. Chorou ao falar do cheiro do veneno, da sensação de perda. Não pedimos para ninguém nos aceitar, disse ela, a voz quebrada. Só pedimos para nos deixarem viver. A sala ficou em silêncio. Até o filho da senhora Maria baixou a cabeça. O verdito veio 2 semanas depois. Culpa provada. Multa pesada, obrigação de pagar os danos e uma ordem de restrição. Não era justiça perfeita, mas era justiça. Mas a vitória tinha um preço. A aldeia não perdoou. Alguém atirou pedras à janela da cozinha. O carro apareceu riscado. Sofia começou a ter pesadelos. Ana sugeriu venderem a terra. Sofia recusou. Se formos agora, eles ganham. Então ficaram. Replantaram a estufa. Devagar. Com raiva. Com amor. 2 anos depois, a estufa estava viva outra vez. As rosas vermelhas trepavam pelas paredes de vidro, o ar cheirava a terra molhada e a esperança teimosa. Ana e Sofia ainda viviam ali, mas já não eram as mesmas. Tinham cicatrizes. Tinham aprendido a olhar umas para as outras com mais cuidado, a falar quando o silêncio ameaçava engolir tudo. A senhora Maria morreu no inverno seguinte. Sozinha. O filho vendeu a casa e foi-se embora. Ninguém falou muito nela. Uma tarde de primavera, enquanto regavam juntas, Sofia parou e olhou para Ana. Achas que valeu a pena? Ana pousou o regador. Olhou para a estufa cheia, para o sol que entrava em feixes dourados, para o rosto da mulher que amava. Valeu. Porque estamos aqui. Porque ainda estamos juntas. Sofia sorriu, um sorriso pequeno mas verdadeiro. Então continuamos. E continuaram. Mas a pergunta ficou no ar, suspensa como o pólen no vento. Será que o amor justifica tanto sofrimento, ou será que, às vezes, o preço é alto demais para se pagar? Foi certo ficarem a lutar ou teriam sido mais felizes se tivessem partido?